Cristãos, parem de ficar se justificando para os ateus, para agnósticos ou para aqueles que difamam a fé no Senhor Jesus Cristo. Boa noite, senhores. O vídeo de hoje será um vídeo de reação. É um vídeo que eu vou trazer, que eu trouxe aqui, o vídeo do Dr. Rômulo, né, que ele gravou esses dias, que é um vídeo falando sobre o nosso posicionamento como cristão. E eu vou linkar com as coisas que estão acontecendo no tempo de hoje, né? Eu digo isso porque, infelizmente, a gente está vendo uma abrangência de debates pela internet, muitos debates interessantes, mas a grande maioria ruim, né? Ali a gente só vê um discurso e uma geração de ódio ali, apenas afagando os discursos tais quais eu concordo. Então, assim, realmente eu achei interessante trazer esse vídeo pra gente poder reagir. Pra quem não me conhece, eu sou o Felipe, estou me graduando em bacharelado em matemática e logo logo estarei fazendo a minha graduação, mestrado e doutorado aí principalmente na minha área de álgebra homológica, que é a área que eu mais gosto. Tenho também geometria diferencial e análise em variedades, tá bom? Então eu trouxe aqui um vídeo. Pra quem não conhece o Dr. Rômulo, ele é um doutor em biologia, se eu não me engano, na parte de genética, não sei ao certo, mas é um canal bem interessante, acompanhem aí. Então, espero que vocês tenham já vendo aí na tela. Então, hoje nós vamos reagir. Então, você, principalmente você que é cristão, esteja sempre em mente que o nosso papel aqui na Terra é pregar o Evangelho. Estar preparado, né, como cristão, para conhecer as escrituras. Não digo que nem todos são chamados como mestres para, né, destrinchar efetivamente a escritura, mas a Bíblia mesmo já ressalta, não lembro exatamente se é Timóteo, mas a Bíblia já ressalta que devemos estar preparados, estudados, para poder falar com aqueles que pensam ao contrário da gente. E ainda mais, falar com mansidão, falar com o amor, não o amor carnal, mas o amor do tipo de Deus. E a gente vê cada vez mais esses discursos de pessoas e de cristãos, e não só, mas em debates, defendendo certas áreas que só geram mais ódio, mais ira, e não resultam em absolutamente nada, não evoluem em absolutamente nada. Por isso que eu era um cara que assistia bastante debates, mas realmente chegou um momento que eu comecei a ver com outros olhos, que não valia mais a pena, né? Eu vendo isso, eu não estava tendo mais o meu tempo investido já não estava sendo correto naquilo, porque apenas eu ficava com aqueles que eu mesmo já concordava. Então, como cristão, nós temos uma verdade, nós temos uma moral e nós temos Deus acima de tudo. Então, nós temos que ter essa convicção como cristão. E até mesmo nos debates, até mesmo nas conversas, a gente tem a convicção do cristianismo, da Bíblia, né? E claramente essa convicção vem através do conhecimento, que o conhecimento implica em discernimento e, consequentemente, em sabedoria, que é a aplicação do conhecimento. Então vamos reagir aqui ao vídeo do Dr. Romo. Pare de ficar se justificando para ateus. Boa noite, senhores. Hoje eu queria gravar um vídeo extremamente curto, mais um conselho, desabafo, chame como quiser. Várias e várias pessoas me buscam diariamente, principalmente no Instagram. E muitas delas estão em algum tipo de crise, ou estão querendo se converter, ou são recém-convertidas, e elas, por alguma razão, elas querem engajar em argumentos com ateus, talvez um familiar, talvez um amigo, ou ao menos, sei lá, um grupo de WhatsApp. E essas pessoas pedem conselhos de como convencer esses ateus a mudar de ideia, etc. O que eu percebo muitas vezes é que essas pessoas elas querem engajar com o ateu nos termos do ateu. Então, nós vemos isso muito claramente quando, talvez no último vídeo que a gente reagiu. Olha só que interessante. Em termos do ateu, exatamente isso. A gente não acaba levando em consideração a Bíblia como primeiro, os argumentos como primeiro, a história da Bíblia como primeiro, os acontecimentos como primeiro, né? Eu posso até mesmo, né, como existe argumentos ontológicos que é a prova da existência de Deus através da razão.
Então, muitas das vezes, a gente acaba fugindo da Bíblia e dos princípios só para tentar provar e estar no arcabouço do ateu. Então, o ateu, ele não lê a Bíblia. O ateu, ele não desenvolve a leitura da Bíblia. Ele apenas julga. Ele apenas estabelece aquilo que ele viu e acha. Materialista, cientificista, todos esses termos voltados para a ciência achando que é moderno. Só que se você pega até mesmo os primórdios, falando da filosofia, Aristóteles, e um conceito de argumentação tão simples, por exemplo, intelectual, metafísico, você vai chegar na existência de Deus. Podemos sim levar em considerações argumentos um pouco melhores e mais formais através da lógica para instrumentos de análise da razão pura ou né, da verdade e chegar à ideia de que Deus efetivamente existe. Então a gente tem que parar de qualquer tipo de conversa que nós temos, nos envergonhar ou de uma maneira obscurecer o evangelho. Vamos usar o evangelho já como pauta primeira para os nossos argumentos e como para o nosso estilo de vida. Acho que foi do Sacani, em que ele fala, eu acreditarei em Deus se em algum momento a gente mostrar cientificamente uma prova dessa força divina agindo na natureza. Um argumento então isso é uma petição eles, de princípio. Né? Tá? Você está impondo você está fazendo uma exigência que não se adequa ao Deus do indivíduo que você está conversando. Tá? Então você está pressupondo. É a famosa frase que a gente resulta em conceitos, por exemplo. Se Deus existe, por que existe o mal? São perguntas muito fracas ao mesmo tempo. Se há uma existência do mal, é muito diferente. Quem causa o mal e quem permite o mal. Deus não causa o mal, ele não é o criador do mal. Ele é diferente, ele permite o mal. Não tem como umas duas fontes sair água limpa e água suja ao mesmo tempo. Só vai sair uma delas, porque é aquilo que está dentro que vai manifestar automaticamente o que está fora. Então, o que está fora vai manifestar o que está dentro. Então, é sempre em termos do ateu. O Deus do ateu, o Deus disso. Então, são perguntas que são, às vezes, até mesmo tautológicas, que ficam voltando na própria definição e não caminho. Então, é sempre assim. Mas eu penso que Deus tinha que ser assim. Ele tinha que tomar essa atitude, tinha que agir assim. Sem entender uma concepção, até mesmo primeira, de um aspecto muito mais elevado da nossa própria sabedoria. Se a gente leva em consideração que pode sim existir um ser com um intelectual muito mais superior que o meu, há uma existência, e divina, há uma existência de Deus. Mas ainda assim, as pessoas preferem acreditar em aliens do que em Deus. Que Deus pode ser provado no laboratório. Quando a pessoa que está conversando com você acredita que Deus é imaterial, criador de... Exatamente. Você não tem como você provar um ser que é imaterial com algo que é material. Não tem como eu trabalhar com instrumentos de física quântica na física clássica. Não tem como usar os instrumentos de física clássica na física quântica. Todas as coisas, e portanto ele está fora deste universo. Tá? Então eu percebo muitas vezes que o cristão ele fica desconfortável quando ele percebe que muitas vezes as razões pelas quais ele acredita em Deus não são razões empíricas, experimentais ou filosóficas, dedutíveis. Muitas vezes esse cristão ele acredita em Deus porque ele teve uma experiência, tá? Ou muitas vezes, ainda que não tenha sido uma experiência, ele tenha se convertido pela razão por causa da... E a grande problema da maioria dos ateus é porque tiveram algum erro na catequese. Infelizmente, é sempre algum problema. Mas é porque o meu pai era cristão e aí, porque não tive uma boa catequese, eles nunca admitem isso, mas é sempre algum tipo de problema com a religião em si. Existem maus pastores, mas existem bons pastores também. Existem más igrejas, mas boas igrejas. Boas ovelhas e más ovelhas. E assim, sucessivamente. Então, tanto no aspecto de ambiente, nós temos coisas boas e ruins. Essas exatas provas da existência de Deus ou de algum estudo, seja Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, o que é que seja, ainda assim, ao longo da vida, a graça na vida dele é uma evidência, por assim dizer, muito mais clara da existência de Deus do que qualquer prova.
eu sou uma dessas pessoas. Eu não tive uma experiência específica divina. Eu não vi o rosto de Jesus em uma fruta, em uma árvore no meu quintal. Foi uma conversão intelectual através da filosofia, através, né, dos estudos de maneira geral, conversando com pessoas inteligentes, cristãs e dentre outras coisas. Mas se eu fosse dizer para alguém, hoje, após 6 anos de conversão, quais são as evidências que mais suportam a minha fé em Deus, não seriam as provas da existência de Deus em São Tomás de Aquino. Seriam exatamente esses pequenos milagres que ocorrem na nossa vida quando a gente abraça o cristianismo. Tá? Então, por exemplo, Eu já penso um pouco diferente nesse aspecto. É claro que a evidência antinatural, né? Ou seja, o sobrenatural de coisas que não são explicadas, ou os pequenos milagres, como ele mesmo diz, da graça e do favor de Deus em nossa vida, em coisas acontecendo, conexões, portas abertas, falando só podia ser Deus. Mas pensar-se também em provas dedutíveis, lógicas, implicativas, é muito importante, é muito interessante também, porque se chega também a uma conclusão. Por exemplo, se você estuda lógica com interpretação semântica, você vai perceber uma estratificação do pensamento. E ali você tem uma base basicamente bem formada para poder, por exemplo, raciocinar. Para, por exemplo, construir um certo tipo de pensamento. Então, assim, são coisas importantes. Eu acho que é uma coleção, uma família de coisas que vão ajuntando e acontecendo. Uns vão se achegar mais a Deus por experiência, outros através de receber o Espírito Santo, de evidências sobrenaturais, experiências sobrenaturais que a pessoa viveu, provas empíricas ou provas até mesmo filosóficas, ontológicas. Só que muito mais que isso, realmente é um nível que está acima dessa convicção em Deus, quando nós temos uma experiência, né? Eu lembro quando um parceiro meu, um amigo meu, aceitou Jesus, ele mesmo na hora falou: rapaz, me veio uma paz sobrenatural habitar em mim. Estou diferente, né? Não exteriormente, não que algo mudasse, mas interiormente algo mudou nele. Então é isso que eu falo, é essa convicção, e essa convicção vem através de uma experiência. Claro que o indivíduo pode estudar muito filosofia, lógica implicativa, mas realmente a experiência ela está no nível muito maior, ela está um nível acima, porque a experiência traz a convicção da existência de Deus. Indivíduo cheio de vícios não tem a menor possibilidade de vencer esses vícios que eu tinha com as suas próprias forças. Tá? As consolações que Deus me deu, as orações que eu fiz em momentos em que eu precisava de algum tipo de resposta e as coisas ocorreram de forma em que o acaso seria uma explicação muito porca. Tá? Então, você vê o poder da graça transformando a sua vida, ok? Então, quem me acompanhava na época de ateu, eu ainda sou uma pessoa cheia de defeitos, tenho sérios problemas. Até mesmo essa paz, quando você comete algo errado, nem que seja pequeno, você já se sente mal por fazer aquilo. Porque agora tem um Espírito Santo que te conduz agora para pensamentos certos. É claro que nós que tomamos as decisões diariamente, né, não faz sentido algum indivíduo aceitar Jesus e continuar tendo uma vida de pecado, mas sim tem que ter uma evidência das suas ações e corresponder às suas ações de causa e consequência boas, né? E quem vai trazer esse peso do pecado, digamos assim, de olhar para algo ou fazer algo errado, já sentir, digamos, uma opressão, uma condenação, vai ser realmente o Espírito Santo. Né? Não estou falando que nós devemos manter no estado de condenação, mas quem nos arranha aqui dentro, quem a gente olha e fala, meu Deus, isso aqui é errado, porque a pessoa que está no mundo, ela simplesmente peca e ela não sente absolutamente nada, não sente opressão, não sente que está pecando, não usa nem esse termo, é apenas algo natural que ela está fazendo. Então, claramente não devemos nos manter na posição de, estou sendo oprimido, não, mas devemos reconhecer o erro. E realmente vem aquele peso, falar, meu Deus, eu errei, eu pequei. E isso só é conquistado, só é adquirido quando realmente entregamos a nossa vida a Jesus.
os E é meus uma vícios mudança em não todas foram as inteiramente eliminados, mas quem teve o azar de estar presente na época que esse canal era do meu eu ateu, por assim dizer, sabe, eu falava, pegando um exemplo banal, eu falava um palavrão a cada 4 palavras, tá? E vencer um hábito de 15 anos falando palavrão, tá? Isso foi quase que instantâneo quando eu me converti, Uau. ok? E esse tipo de coisa nunca satisfaria um ateu. Se algum ateu me assistir nesse momento, ele vai dar risada, tá? Ele vai racionalizar isso daí, usar algum tipo de psicologia, Exatamente. vai falar que é uma muleta emocional, o que quer que seja, tá? Então, esse tipo de argumento, que não é um argumento formal, é simplesmente a sua experiência, ele, por incrível que pareça, ele pode convencer alguns. Tá? E testemunhos de pessoas religiosas, né, de cristãos, muitas vezes acabam, não porque o testemunho em si, assim como a prova da existência de Deus em si, ela não pode por si mesma levar à conversão. O que leva à conversão é a ação da graça. Mas é óbvio que a pessoa ela precisa responder a essa graça, ela precisa, pelo menos naquele momento, abaixar a bola. Tá? Então não existe uma técnica correta para se converter um ateu. Você não precisa abandonar esses eventos na sua vida. Exatamente. Nunca tenha em mente que você vai convencer uma pessoa só do propósito de você estar na posição de querer convencer alguém já é errado. Quem convence é o Espírito Santo. Nós só somos o instrumento, nós só somos o meio, né, para nós sermos o canal, né, de Deus aqui na Terra. Mas quem convence é o Espírito Santo. Quem tem experiência e concede à pessoa vai ser Deus por meio da graça. Se você teme parecer um analfabeto científico ou um analfabeto filosófico, tá? Primeira pergunta que você deve fazer é: Deus quer que você fique tentando convencer os ateus, por exemplo? Exatamente. É vontade, Nem todas as né? pessoas são chamadas a esse tipo de apologética. Tá? Verdade. Você sempre deve falar aos 4 ventos sobre a sua fé. Você nunca deve esconder. Quando a oportunidade surge, você deve mencioná-la, você deve convencer as pessoas pelo exemplo. Mas esse debate intelectual, pode ser que você não seja a pessoa correta para fazê-lo. Tá? Eu me sinto disposto a fazer isso porque eu fui ateu por muitos anos, eu fui evolucionista por muitos anos, e eu, pelo menos nesse presente momento, acredito que Deus está satisfeito e que eu faça esse trabalho. E a minha confirmação dessa vontade divina, ela vem através exatamente dos comentários que eu recebo no privado. Eu nunca trouxe esses comentários, não sei se seria interessante, talvez com a permissão das pessoas, com o nome delas bloqueados, que eu mostrasse esses comentários, não sei. Mas muitas vezes são coisas extremamente íntimas, então eu nunca compartilhei. Então, é por isso que eu faço o que eu faço, apesar de todos os riscos envolvidos. Agora, você deve se perguntar se é isso que Deus quer que você faça. E muitas vezes a gente acaba fazendo as coisas não pelo bem que aquilo vai trazer, não porque acreditamos que seja a vontade de Deus, mas porque afaga o nosso ego. Nós queremos debater, nós queremos brigar e assim por diante. Tá? Exatamente. O princípio de tudo isso, quando Deus não está envolvido, quando não tem um propósito envolvido ali, né? Um propósito divino, né? Um propósito onde Deus está envolvido, muitas das vezes é pro nosso próprio bem, pro nosso próprio ego, né? Em que todas as coisas que nós fazemos tem que exaltar a Ele. Que pode ser ela boa. É por isso que os debates que estão acontecendo e girando hoje, né? Estão bem famosos. Realmente não vejo agregação alguma. Não estou julgando aqueles que fazem, não estou julgando aqueles que, porventura, têm algum propósito em disseminar, né, e falar mais do evangelho, mas temos que tomar cuidado, até mesmo com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós ouvimos. Porque muitas das vezes pode ser porta de entrada para a gente também reagir dessa forma quando chegar alguém que pense contrário a gente, um ateu, uma pessoa que é ímpia. Entendeu? Então, nós só vamos conseguir chegar se nós estivermos praticando os frutos do Espírito e, consequentemente, tivermos o amor do tipo de Deus ágape. Como é que eu vou... a pessoa vai conseguir ter uma abertura comigo através do Evangelho se para cada 2 palavras eu já julgo ela? Pelo que ela pensa, pelo que ela é. Se um dia eu também já estive nesse lugar de ignorância. E ainda estou aprendendo, e todos nós estamos aprendendo a cada dia. Certo? Boa, se tiver uma intenção ruim, torna todo o ato mal. Tá? Isso quem fala é São Tomás de Aquino. Então não basta você fazer uma ação boa. É por isso que os ímpios aí, Bill Gates, essa turma, essas ações de filantropia, uma ação de doar dinheiro para os pobres, ela é uma ação objetivamente boa. Mas o indivíduo que o faz para chamar atenção, tipo aquele sujeito lá, o Mr. Beat, sei lá o nome dele, me esqueço agora. Vocês devem saber, me esqueço. Ele faz aquilo pelo dinheiro, claramente. Ele faz isso para virtual signaling. Então ele não está agrariando nenhum mérito diante de Deus, pelo contrário.
Tá? Então a sua ação ela deve ser informada pelo Espírito Santo, ela deve ter uma boa intenção. Então não fique se justificando. Tá? Dê o seu relato. O que é que te atraiu? O que que, sabe, o que que te faz permanecer católico? católico? Hoje, parece que ser cristão é algo irracional. É algo, ele não pensa, ele é quadrado, né? Ele não estuda. Muitas evidências da existência de Deus. Tá? Todas as dificuldades. Né? Eu dei o relato quando meu pai faleceu, eu gravei um vídeo explicando, né? A sequência de eventos até o falecimento do meu pai, ela foi completamente milagrosa. Tá? Uma vez, se você acreditar que isso é por acaso, tudo bem, mas se você percebe a ação divina na sua vida, né? uma atrás da outra, e como eu falei, o poder transformativo, né? Quando você vê uma pessoa imunda, como eu sou, e como muitos outros são, todos nós praticamente somos, com algumas raríssimas exceções, e você percebe o bem que Deus é capaz de fazer, apesar de toda aquela imundície, isso é um argumento muito mais forte, ou uma evidência, chame como quiser. Tá? Então, não fiquem se justificando, não fiquem preocupados de serem vistos como emocionalistas. Tá? O que importa é você ter... E de novo, o que eu estou falando aqui não tira o fato de que nós não devemos nos posicionar, mas devemos saber como nos posicionar na forma de falar, na forma de ouvir. Isso é muito importante. Muitas das vezes estamos muito mais em uma posição de falar mais e ouvir menos, de julgar mais e tratar mais com mansidão. Devemos nos posicionar, mas devemos saber como devemos nos posicionar e não discursando o julgamento a todo momento. Até porque Paulo fala em Romanos, se eu não me engano, em capítulo 2, que é indesculpável o homem julgar o outro homem, dado que todos nós somos pecadores, né? Nós pecamos, né? Enfim, claramente aqueles que são salvos por meio de Cristo receberam agora uma nova vida. Mas devemos ter nota disso, que erramos diariamente, mas estamos avançando e crescendo a cada dia, né? Pelo menos intelectualmente, espiritualmente. Então, é muito importante a gente ter nota disso. Testemunhar sobre essa realidade da ação de Deus, seja ela pelas causas primeiras e os argumentos de actus escendis, em como Deus sustenta todas as coisas em ser a todo momento, ou seja, aquela ação de um sujeito imundo que nunca teve nada de bom em sua vida e movido pela graça, ele faz aquela ação de generosidade e acaba tendo a sua vida transformada, o que é que seja, tá? E então não temam ridículo, não temam se fulano vai falar que você tá usando a religião de muleta, etc. Essas pessoas, na maioria dos casos, elas são ímpias, elas não querem acreditar. Ainda que você demonstrasse categoricamente que Deus existe, eles dariam um jeito de negar essas provas, diriam que não é a prova ideal, que tem que ser dessa forma, e que aristotelianismo já caiu, e papapá. Então, parem de se preocupar, ok? E rezem. Rezem para que Deus dê aos senhores a iluminação do que Ele quer para a vida dos senhores. E eu posso dizer com clareza, apesar de fazer esse trabalho online, que a maioria das pessoas, elas se convertem observando o exemplo, tá? De nada adianta você ter uma linguagem polida, de nada adianta você saber a suma teológica decorada, você ser excelente em debates online, se a sua vida não tem virtude. Tá? Se o indivíduo te vê semana que vem, depois de todo o seu debate perfeito lá online, sobre a objetividade do bem e do mal, e aí ele te encontra semana que vem saindo de uma casa de aposta, sei lá, em que você acabou de roubar algum dinheiro, ou saiu de um prostíbulo, ou se pensa em qualquer pecado que você quiser, isso será suficiente para destruir totalmente o bom trabalho que você teria feito. Exatamente, né? É por isso que a Bíblia já fala que a boca fala o que o coração tá cheio. E automaticamente, o que Deus avalia não é a nossa aparência, ou aquilo que a gente aparenta ter em relação às pessoas, mas o nosso coração. Porque o nosso coração automaticamente vai corresponder uma ação. Tudo aquilo que entra, o problema não é aquilo que entra, o problema é a forma como vai sair aquilo. Com aquele debate, tá? Ainda que alguém possa dizer, isso é uma falácia da hipocrisia, só porque o fulano não age bem não quer dizer que seu argumento sobre a bondade objetiva seja errado. Sim, mas não é assim que o mundo funciona. O mundo não age, né? As pessoas não estão buscando debates acadêmicos, ou esses disputátios medievais e o pessoal ignora, não. Tá? O que as pessoas querem é que você viva a sua vida conforme aquilo que você defende, tá? Então o melhor que você pode fazer é viver uma vida de bom cristão, é você estar no seu trabalho, não ter vergonha de fazer o sinal da cruz antes de se alimentar, tá? É você ser honesto, mesmo quando existe risco de perder o seu emprego, é você não mentir, é você ser justo com seus subordinados, é você respeitar o seu superior. E muitas vezes Deus vai te dar a oportunidade de você
falar sobre ele, sobre você convencer um indivíduo que não acredita em Deus, nessas pequenas interações ao longo do dia. Eu tive conversas excelentes com meus colegas de trabalho sobre religião no dia a dia, sem com uma intenção a priori de convencê-los de nada. Então, uma vez, dou um exemplo, uma vez eu estava eu fui à missa antes de ir ao trabalho, eu estava com o meu missal e uma das internas, fala-se assim no Brasil, quem faz uma internship é o quê? Estagiário. Uma estagiária, ela viu o missal e perguntou, isso é uma Bíblia? E nós tivemos uma conversa sobre isso. Eu tive uma outra colega em que eu não me lembro exatamente como a conversa começou. Ela é ateia, e um certo momento a gente estava discutindo sobre a doutrina do purgatório. Porque nós estávamos falando sobre a morte, o pai dela era chinês, né? Então acho que ele acreditava em algum tipo aí, não me lembro exatamente a vertente da religião que ele acreditava, mas ele acreditava que havia algo após a morte. E essa menina, uma jovem de 25 anos, não sei, ela se confessou pra mim que ela teme a morte. Porque ela, enquanto ateia, ela pensa que vai virar pó. E ela percebeu que o pai morreu com uma tranquilidade muito maior, porque ele acreditava em algo a mais. Então, uma conversa ali no laboratório, sabe? Eu nunca tinha intenção de discutir purgatório com um ateu. Mas eu acho que o assunto surgiu, eu expliquei a doutrina do purgatório pra ela, porque eu acho que ela não conhecia muito bem. E ao final da conversa, ela me agradeceu. Ela falou, nossa, eu não sabia que os católicos acreditavam nisso aí que você falou, ou eu não entendi, eu não lembro as palavras que ela usou, acho que ela não sabia que o purgatório era isso. E pronto. Quer dizer que ela se converteu? Não, ela continua até onde eu sei. Mas, quem sabe, no futuro essa conversa vai voltar ali pra pinicar ali. Isso, uma semente foi lançada, né? Uma semente foi lançada. Até porque ela teve a oportunidade de ouvir. Ela teve a oportunidade de ouvir. Então uma semente foi lançada. Embora que pareça que a semente está sendo infrutífera, não que pense dessa maneira quando está o Senhor envolvido e quando você está fazendo a vontade dele. Na cabecinha dela no futuro, Então é assim que você deve agir. Essas brigas online, veja aí essa parafernália acontecendo aí, de tradicionalista brigando com Novo Zordo. Quem que tá ganhando com essas discussões? Quem que está realmente engajando nesses debates por amor a Deus e quem está para causar caos? Exatamente. É difícil. Até quando você tem aquela intenção boa, muitas vezes você acaba misturando essa intenção boa com orgulho, vaidade, e aí a coisa começa a desandar. Você tem que tomar então, cuidado. Senhores, é isso. É um conselho aos senhores. Busquem conhecer, busquem saber o que Deus quer pra vocês. E aceitem, tenham humildade. Se você não tem uma boa oratória, você não... Sabe, você deve aceitar. São Paulo falava, né? Deus deu dons diferentes para diferentes pessoas. Nem todo mundo, naquela época, tinha dom de língua. Uns tinham dom da oração, outros têm dom de cura e assim por diante, Então, não se sinta menor porque fulano é capaz de debater com ateu e ganhar debate e você não, Às vezes Deus tem algo muito maior para você. E muitas vezes as nossas ações, as consequências das nossas ações, elas não nos são reveladas. Elas serão reveladas no juízo final, Porque Deus, por uma questão de justiça, todas as ações boas que nós fizermos e as consequências, como as ações ruins também, elas serão feitas, serão manifestas para todos verem. Mas nessa vida, muitas vezes, a gente não vê, Então, muitas vezes você pode ter causado aí diversas conversões sem nem saber, e nunca vai saber. Eu muitas vezes, eu acredito, sinceramente, que Deus permite, no meu caso, de eu conhecer alguns desses relatos, porque eu sou uma pessoa com uma tendência muito... Eu sou muito duro comigo mesmo. Eu me julgo com muita excessividade. Eu nunca acho que o que eu faço é bom o suficiente. Eu tenho essa tendência, de introspecção. E eu acho que Deus, em sua misericórdia, às vezes ele mostra, olha, as coisas boas que eu tô fazendo, Tem um pouco mais de amor próprio, Não fique se batendo, até porque isso é orgulho, Você tá achando que é você que causa essas coisas, que você poderia fazer mais. Mas sem mim você não faz nada, Então, para muitas pessoas que são mais perfeitas do que eu, Elas nem saberão dos efeitos das suas boas ações, ok? Então, fiquem tranquilos, não é um versículo bíblico, Não queira que as pessoas vejam o que você faz, não queira que as suas defesas sejam públicas, porque aquele que faz dessa forma, o mundo já viu. Mas aquele que faz de forma escondida, o Pai que está no céu, ele vê. E é isso que importa, no fim das contas. Então, é só isso que eu queria dizer. Tenham uma excelente sexta-feira. Fiquem com Deus, rezem pelos ateus, rezem... É isso aí, senhores. Então, o Dr. Rômulo até se emocionou um pouquinho ali no final, mas é exatamente sobre isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, O vídeo, se você não é inscrito, se inscreva aqui. Eu creio que vai sair mais um vídeo essa semana. Inclusive, eu não esqueci sobre como a gente vai chegar na fórmula da distribuição dos números primos dado por Euler, que é aquela fórmula lá, cartesiano, 1 menos p elevado a menos s, não, elevado a p menos s, menos 1, porque é inverso, e depois elevado a menos 1, enfim. Vocês vão ver que tem como chegar nessa fórmula, pelo menos por um pouco de aproximação.
Bom, vocês vão ver. Aí eu vou ver se eu trago essa semana. Espero que tenham gostado. Boa noite, senhores.